Houston. Galera, vou falar um pouquinho aqui a respeito do facão regulável deslocado. O pessoal às vezes me pergunta qual que é a vantagem, qual que é a diferença. Eu vou estar explicando aqui mais ou menos a vantagem e a diferença. Bom, deixa eu começar mais ou menos explicando. Esse modelo aqui foi um amigo que falou: Ney, tem a manhã de fazer aqueles facões gringos, aquele deslocadinho e tal. Falei, cara, eu nunca fiz não, mas se eu pegar pra fazer eu faço. Isso foi o Fábio Barroso, que falou pra mim: Ney, vai lá, cara, faz, eu quero um, se você fizer eu quero um. Aí eu fiquei até naquela e tal, que seria um modelo novo, não sabia qual seria a aceitação da galera, entendeu? Na época não tinha ninguém fazendo. Aí eu falei, vamos fazer, vou assumir o risco aí. Peguei, produzi um, fiz pra ele, e ele montou no carro, curtiu. E quando eu tava desenhando, eu comecei a observar que teria algumas vantagens em relação ao facão regulável normal. No caso, o que eu fazia era o regulável com corte, que ele tem uma curva dessa aqui também, mas ele vem reto aqui. Aí chega aqui, ele faz um V assim, faz tipo um corte assim, mas ele vem reto, é normal, né? Esse deslocado aqui, quando eu comecei a desenhar, eu percebi que teria algumas vantagens. Eu vou explicar quais são as vantagens. Eu desenhei e coloquei dois modelos, seriam dois gabaritos aqui no chão, aqui da oficina mesmo, e comecei a fazer risco no chão. Coloquei, tipo, vamos dizer assim, coloquei uma caneta aqui, prendi ele, centralizei ele aqui, coloquei uma caneta aqui, fiz um no chão assim mesmo, puxei a caneta e fui riscando. Uma caneta dessas canetas marca, tipo marca texto, na verdade aquelas de marcar CD, DVD. Fiz um risco no chão e com o gabarito do facão reto fiz da mesma forma, prendi, coloquei aqui assim, ó, e fiz o mesmo risco no chão. E eu percebi que esse facão deslocado, o que acontece? Por ele ter essa parte onde é preso o eixo já começar adiantado 5 centímetros, quando você abaixa todo o carro, você rebaixa todo, vem aqui, solta toda a regulagem e abaixa ele todo, o quanto o eixo desloca para frente é menor do que acontece no caso do eixo do facão regulável normal. E isso é devido, ele já está rebaixado, só que com uma altura normal. O eixo está centralizado aqui, ó, o eixo original. Quando você chegar numa altura mais baixa aqui, ele desloca pouco para frente. Ele vai deslocar pouco, menos, né? Menos do que um facão normal que sai daqui, mais ou menos. O centro dele sai mais ou menos daqui, vai sair mais ou menos daqui. E esse deslocamento é devido ao que? O Fusca ele não trabalha com homocinético, o Fusca ele trabalha com sistema de eixo rígido. Eu posso até explicar aqui no eixo aqui, ó. Ver se eu consigo explicar aqui. Deixa eu tirar essa campana aqui para ficar mais, para dar uma aliviada. Com uma mão só é difícil, né? Mas a gente consegue dar um jeitinho. É o seguinte, ó. Quando você rebaixa, o que o facão faz? O facão tá preso aqui, ó. Só que o facão ele não é elástico, ele é uma peça dura. Quando ele faz esse trabalho aqui, esse trabalho de subir aqui, ele vem para frente. Quanto mais ele inclina, mais ele puxa o eixo. Então o que acontece? Quando você abaixa o carro, ele faz esse movimento aqui, só que começa a puxar o eixo para frente. Ele começa a fazer isso aqui, ó. Se você olhar de cima, você vai ver que o eixo não tá mais paralelo àquele eixo lá, do lado de lá. Aquele eixo lá tá reto, e esse aqui inclinou para frente. Mas assim, não é, eu puxei bastante aqui só para simular. Mas não é tudo isso que vai para frente não, mas ele puxa bastante, galera. O que ele faz? Ele faz o efeito mais ou menos quando você tem o carro desalinhado na dianteira. Que ele fecha, né? Deixa eu tentar simular. Quando você... Deixa eu arrumar aqui.
quando você rebaixa, se você conseguisse olhar as rodas do Fusca por cima, quando ele está alto, normal, a roda dele fica assim, ó. Elas ficam paralelas, fica com a mesma linha reta. Quando você rebaixa, o que acontece? O facão puxa o eixo para frente. Aqui, se você ver o eixo por cima, o eixo vai estar retinho, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é o eixo e aqui é a caixa de câmbio do Fusca. Aí, caixa de câmbio bonita. Agora, o mesmo caso não acontece no caso quando você rebaixa, que além dele dar cambagem negativa, você olhar a roda de cima, a roda vai estar assim, ó. A roda vai estar não tanto assim, mas não é um negócio que você fala, nossa, mas ele dá uma desalinhada, as rodas vão ficar meio que desencontradas assim, vai ficar meio inclinada assim a roda, além da cambagem negativa, um pouquinho ele faz isso. E aí você veria o eixo mais ou menos atravessado assim, ó, digamos, né? Aqui é a caixa de câmbio, tá? O mesmo desenho aqui, só que aqui nesse caso o carro é rebaixado, aqui nesse caso aquele efeito que você vê de cambagem negativa, que as rodas ficam assim, inclinadas. Eu vou tentar colocar aqui para você dar uma olhada. Acontece a mesma coisa com o facão puxa. O facão ele puxa um pouco a roda para frente, e o facão deslocado ele já diminui esse tanto que puxa. Ele diminui, e ele diminuindo, então ele diminui o desgaste do pneu. E diminuindo o desgaste do pneu, também melhora a instabilidade, o conforto do carro. Esse facão aqui tem melhorado bastante. E hoje, assim, mexendo nesse carro aqui, me veio outra coisa, outra vantagem que esse facão aqui tem em cima do facão normal, que é a seguinte. Se você reparar, não precisa nem reparar muito, né? Se você ver, ele tem essa linha aqui e vem até aqui e sobe, né? Se fosse um facão normal, ele viria aqui reto, né? Continuava aqui, ó. Só que o que acontece? Se ele viesse reto aqui, ó, se ele viesse reto, esse eixo aqui ia estar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui o meio aqui do eixo estaria mais ou menos aqui assim, ó. Porque ele é deslocado, a lâmina tem 10 centímetros. Aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10. Ele tem 10 centímetros. Como ele é deslocado 5, ele é deslocado da metade da lâmina. Então, se ele é deslocado da metade, na verdade, esse meio aqui, estaria aqui, ó. Bem aqui embaixo. Ele estando aqui embaixo, o eixo aqui, quando você tira o carro do chão, que você ergue no macaco, o facão ele desce até encostar nesse encosto aqui. Ele chegou nesse encosto, o que acontece? Ele parou. Só que se você reparar, as suas coifas, quando você ergue o carro, elas encostam aqui. O eixo meio que pressiona a coifa nessa parte do chassi. E isso às vezes faz com que a coifa rasgue. E uma outra vantagem que eu vi foi isso. Porque eu não tinha reparado isso ainda. Reparei isso hoje. Ontem, na verdade, eu falei, vou fazer um videozinho para mostrar pra galera. Então, ele limitando aqui, o que acontece? A sua coifa não vai, lógico que aqui, ela não vai ficar 5 centímetros mais alto. Mas um pouquinho mais alto, afastado, vai ficar. Aqui, ele ficou 5 centímetros mais alto, né? Por causa do deslocamento do facão. Mas aqui ele não vai ficar pressionando mais. Então, é mais uma vantagem que eu descobri aí do facão deslocado. E para mim é um orgulho, galera, eu poder dizer que aqui no Brasil eu fui o primeiro a fazer esse modelo. Depois que eu fiz, eu vi várias pessoas às vezes copiando, comprando mesmo para copiar, para ver o desenho e copiar, descarado mesmo, bem igual, a curva perfeito, tudo igual. E alguns até inovaram, jogaram um pouco mais, deslocaram 6, 7, 8
Alguns mudaram o desenho, alguns fizeram com o seu estilo, mas eu fico orgulhoso de ser um dos primeiros, não, eu posso dizer que eu fui o primeiro mesmo a fazer esse modelo aqui no Brasil. Você via na gringa, você via, tem um rapaz que eu sigo lá da Killer Bugs, Coca Killer Bugs, ele tinha no Fusca dele, tem vários gringos que usam, e aqui no Brasil não tinha. Eu posso dizer que eu fui o primeiro a fazer isso aqui no Brasil, com o maior orgulho. E o maior prazer de estar podendo proporcionar para vocês uma melhora no carro de vocês em performance, em estabilidade, em conforto, em controle do carro, e saber que o nosso trabalho está sendo divulgado aí pelo Brasil e até para fora do Brasil, né? Eu fico muito contente, fico muito feliz mesmo. E é isso aí, galera. O vídeo era para estar falando a respeito disso, de mais essa melhora que dá o facão deslocado. E já sabe, né? Quem precisar aí, entre em contato com a gente aí. Precisando, dá um toque que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo, tirando dúvida e atendendo vocês. Beleza? Forte abraço e fiquem com Deus, galera. Fui! Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just now.